Vamos ler com favor de Deus em Mateus capítulo 8, no versículo 5 em diante, diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado está em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus disse-lhe: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres em minha morada, mas diz apenas uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Digo a este, vai, ele vai, ao outro vem, ele vem, e ao meu servo, faz isto e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei uma fé como esta. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra, do teu poder em nossa vida. Damos-te graças do teu poder na nossa vida, em nome de Jesus. Diz uma só palavra e ele será curado. Diga isso outra vez. Diz uma só palavra e ele será curado. Amém. Tenha a gentileza de sentar. Estamos a estudar juntos acerca de elementos que operam o poder de Deus. Elementos fundamentais que operam o poder de Deus. E os elementos não estamos a colocá-los, temos que os colocar por ordem, para os analisar e os estudar, não querendo dizer que esta ordem seja uma ordem de valor, quer dizer, não é o primeiro por ser mais importante, ou o segundo por ficar em segundo lugar, que fique com menos importância. Aqui todos os elementos que falamos são elementos de absoluta indispensabilidade. São por si indispensáveis. São por si de grandíssimo valor e não pode faltar nenhum deles. Elementos para operar o poder de Deus. Elementos que fazem com que o poder de Deus se opere em favor da nossa vida. Porque tratamos acerca do Pentecostes há umas semanas para trás, tratamos acerca de receber o poder de Deus. E a Escritura é muito clara. A Bíblia diz que o poder de Deus seria recebido assim que viesse para nós o Espírito Santo. O Espírito Santo veio e Ele próprio faz com que o poder de Deus fique operacional na nossa vida. Atos 1:8 diz: recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Portanto, não há a mínima dúvida que o poder de Deus veio quando veio o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio juntamente na nossa vida o poder de Deus. Então, alguém que recebe ao Espírito Santo, que começa a orar em línguas, que recebe ao Espírito Santo, começa a ver o fluir do poder de Deus na sua vida, não pode nunca mais dizer: eu não tenho poder. É uma incoerência completa dizer: eu não tenho poder. Fulano tal tem poder, o pastor tem poder, alguém tem poder, conheço uma pessoa que tem o poder de Deus, mas eu não tenho o poder de Deus. Não, se está batizado no Espírito Santo, se ora em línguas, se flui pela sua vida a presença de Deus e o poder de Deus, não pode mais dizer não tem poder. Porque o poder de Deus já chegou à sua vida e já está presente na sua vida. Pode não saber usá-lo, pode não saber como ele opera, pode não saber muito bem ainda algumas coisas acerca da operação do poder de Deus, mas não pode dizer não tem o poder de Deus. Isso não pode dizer. Em primeiro lugar, tratamos nós sobre se recebe o poder de Deus e se enche do poder de Deus, vem aos cultos para se encher do poder de Deus, vem orar para se encher do poder de Deus, em sua casa ora, lê a palavra, dobra os seus joelhos, estabelece organizadamente a sua oração, começa o louvor, começa a adorar Deus para se encher do poder de Deus, ouve a palavra e enche o seu coração do poder de Deus. Para quê? Para depois o usar. Então tem que saber quais são os elementos que operam este poder de Deus. E então falamos nós, na semana anterior, que este elemento que consideramos, que tratamos, abordamos em primeiro lugar, é o elemento da palavra. Pela fé e pela palavra. A Escritura diz em Hebreus capítulo 11, versículo 2 e 3, que pela fé e pela palavra os mundos foram criados. É assim que opera o poder de Deus.
Nós vemos isso em todo momento, Jesus a operar o poder de Deus pela sua palavra. Deu uma ordem contra a tempestade parou. Ele operou o poder de Deus através da sua palavra. Deu uma ordem contra a doença secou. Deu uma ordem contra a morte, os mortos ressuscitaram. Deu uma ordem contra a morte de Lázaro, Lázaro veio para fora. E era tudo feito através das suas palavras. Então nós não encontramos na história, na civilização do homem, na história das civilizações, não encontramos ninguém, eu disse, ninguém com tal poder e tal grandeza na sua palavra, que manifestasse este poder de uma forma destas. Mas houve homens poderosos. Eu sei, Júlio César era poderoso. Neste tempo, este centurião estava ao serviço de César. César, o imperador lá de Roma, dava uma ordem e este aqui, em Israel, cumpria. E ele disse isso, ele disse, eu sou um homem às ordens e com autoridade sobre aqueles que eu comando e que recebo ordens de cima e obedeço às ordens que me são dadas de cima. Eu recebo uma ordem lá de longe e eu cumpro aqui. Então, se César era tão poderoso, por que é que ele não foi pedir ajuda de César para que o criado dele ficasse sarado? Porque estamos a falar de outro tipo de poder. Não estamos a falar do poder político, não estamos a falar do poder militar, não estamos a falar do poder do dinheiro, não estamos a falar do poder da influência, do poder da ciência, do poder do conhecimento humano, não estamos a falar de poder filosófico, nem sequer estamos a falar de poder teológico, estamos a falar do poder de Deus. E poder de Deus é preciso ir a Cristo para encontrar o poder de Deus. É preciso ir à palavra de Deus para encontrar o poder de Deus. Não se encontra o poder de Deus em mais lado nenhum, a não ser no autor deste poder, que é Deus. Por isso se chama o poder de Deus, ou o poder sobrenatural. Este homem disse, eu sei que o teu reino, ele disse, assim como Roma dá uma ordem, eu aqui cumpro, se tu deres uma ordem com a tua palavra, ela cumpre-se. Assim como eu tenho soldados e dou uma ordem, os meus soldados cumprem. Ele era um centurião, tinha uma centúria às suas ordens. Se eu dou uma ordem e eles cumprem, tu dás uma ordem e alguém vai cumprir a tua palavra. Quer dizer que ele percebeu que assim como havia um reino organizado, uma estrutura organizada, com cadeias de comando, com ordens e autoridades, quando olhou para Jesus e viu Jesus e percebeu quem ele era, disse, no teu reino tu dás uma ordem e manifesta-se a cura. No teu reino tu dás uma ordem e o universo todo curva-se à tua palavra. É desta palavra que nós estamos a falar e é desta fé na palavra de Deus que nós estamos a tratar. O poder de Deus move-se pela sua própria palavra. Deus confirma com sinais, com cura, com poder, com vitória, com transformações, com mudanças. Deus confirma a sua própria palavra. Deus não confirma a palavra das pessoas. Deus confirma a sua palavra no nosso coração, na nossa boca. Deus confirma a sua palavra. Amém? A própria Escritura diz isso. Em Marcos, no capítulo 16, no versículo 20. Ora, vamos ver. Marcos, capítulo 16, versículo 20. Podemos ler? Vamos ler aqui do nosso quadro. Diz, eles, pois, saindo, pregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra. A palavra quê? A palavra que eles pregavam, a palavra deles, a palavra de Deus nas suas bocas, confirmando a sua palavra com os sinais que se seguiam, com os sinais que acompanhavam. Deus confirma a sua palavra. Por isso, quando você pega na palavra de Deus e a coloca no seu coração e diz, não há justo desamparado nem seus filhos a mendigar pão, você está a falar qual palavra? Deus está obrigado a confirmar a sua palavra. Não só está a dar uma demonstração absoluta da sua unidade com Deus, de falar igual como Deus fala, de estar unido com Deus, em unidade com Deus, mas mais ainda você coloca a sua fé nesta palavra, fala esta palavra, e esta palavra vai ter que produzir os mesmos resultados
Quando a Escritura diz que esta palavra está em nosso coração, esta é a palavra da fé que pregamos. Esta é a palavra que está em nosso coração e na nossa boca. Amém? Romanos capítulo 10, versículo 9. Se em teu coração creres que Jesus venceu a morte e ressuscitou dos mortos, e em tua boca confessares, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Versículo 10 diz, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Quer dizer que nós cremos que Jesus morreu na cruz por nós e declaramos essa declaração da nossa fé e por isso recebemos a salvação de Deus. Porque nós cremos aquilo que Ele fez e o declaramos igual. Como Deus disse, eu faço isso por eles, e nós dizemos, nós recebemos essa obra extraordinária que Deus opera. A salvação é uma certeza. Salvação não é uma carta fechada que depois se vê que resultado é que vai dar. A salvação é uma certeza. Uma certeza que nós já temos aqui, enquanto aqui estamos, por causa daquilo que Jesus veio fazer por nós. Amém? Por isso, é a fé na palavra. A fé na palavra é que produz os resultados. Em segundo lugar, repare que é por isso que este homem recebe este milagre. Ele diz uma só palavra, uma palavra tua, para mim chega. E recebeu um milagre na sua casa. Amém? Em segundo lugar, há um ponto essencial que temos que perceber, que é o momento da fé. O momento da fé tem a ver com o momento em que você orou, que você pediu, que você faz a sua ligação ao poder de Deus. Em Mateus 18 diz, tudo o que ligares na terra é ligado nos céus. E o que desligares na terra é desligado nos céus. A tradução do Moffat diz, tudo o que consentires na terra é consentido nos céus. O que permitires, consentires, ou o que não permitires, não será permitido no céu. Não será permitido pelo poder de Deus. Quer dizer, Deus intervém com o seu poder para não permitir que aconteça determinada coisa que você não permite. Veja só o poder que foi colocado nas suas mãos e nas mãos dos filhos de Deus. Deus diz, o que tu não permitires aí, ligas ao meu poder e eu não permito. Eu não quero que este mal aconteça ou que este problema continue. Não quero que esta opressão continue. Não quero que este problema siga a perturbar. E você liga ao poder de Deus. Amém? E aquilo tem que desaparecer. Mas lembre-se o dia que ligou. Lembre-se a hora que ligou. Lembre-se o momento em que fez essa ligação ao poder de Deus. Eu recordo há uns meses um testemunho que aconteceu aqui conosco, de uma irmã nossa que estava a ser atormentada por causa de negócios com outra pessoa que estava a prejudicá-la lá na outra fábrica. Era uma fábrica, as encomendas chegavam, ela enviava as encomendas para lá, depois eles lá enganavam-se, trocavam, dentro da fábrica tinham setores de problemas e encobriam esses problemas com o patrão, dizendo que os erros que chegavam dos materiais chegavam errados, os materiais mal feitos, vinham daquela tal fábrica e depois mandavam uma fatura para ela pagar os erros. Injusto, porque dali não era o problema, não estava ali. O problema é que os produtos semelhantes eram feitos nesta fábrica e eram feitos, como tinham excedente de trabalho, enviavam o excedente para outra fábrica. E depois, o indivíduo que lá estava dentro encobria os erros da sua própria direção. Era ele que estava a dirigir, não era o patrão ele, mas era ele que estava a dirigir um setor cheio de buracos, cheio de erros, encobria os seus erros, dizendo que a culpa era dos produtos que vinham da outra fábrica. E esta irmã ligou muito aborrecida. Pastor, eu estou farta deste fulano que ele está só a prejudicar. Mas eu sei que daqui sai tudo perfeito, porque eu faço as verificações antes das caixas saírem e depois ele manda-me as faturas a dizer que os produtos que eu enviei... Ora, não é o patrão de lá que vai ver. Quem vai ver é aquele tal, um dos diretores. E uma equipa com ele. Estão feitos uns com os outros e as faturas chegam para eu pagar os materiais supostamente errados.
e estava desesperada. Chegou ao telefone, estava incomodadíssima com isto, disse, já não suporto mais, já não aguento mais, o que é que eu faço? E eu disse-lhe, esse senhor é um opressor. E ela disse, pois, mas como é que vou tratar disto? Eu disse, vamos tratar com a palavra de Deus. Está aqui escrito. O que é que Deus faz com os opressores? Presta atenção. Juízes capítulo 6, no versículo 9 diz assim, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Olha o que este texto diz. Livrei-vos. Deus livra-nos da mão dos ímpios, da mão dos injustos, da mão dos ladrões, dos aldrabões e das pessoas que não têm princípios. Livrei-vos da mão de todos quantos vos oprimiam, daqueles que nos oprimem. Oprimem significam as pessoas que causam dores, angústias, opressões, problemas de todo o tipo e que querem continuar a fazer a mesma coisa. Deus disse, eu livro-te da mão dessa gente. Mesmo que esteja lá longe em qualquer sítio, não importa. Está por trás a maquinar coisas, a arranjar problemas para chegarem a si, para o incomodarem a si. E Deus disse-lhe assim, eu tenho uma promessa. Eu livro-te desses opressores. Ora, ainda bem que Deus disse isso. Sim ou não? Porque aí você tem uma garantia da palavra de Deus para poder acionar esta cláusula que está aqui na sua aliança com Deus. Esta aliança com Deus diz, eu vos livrei da mão de todos quantos vos oprimiam. Depois diz, os expulsei diante de vós. Quer dizer, Deus expulsa-os, Deus retira-os da sua vida e da minha vida. Deus afasta-os. Eles até podem morar perto, mas você deixa de os ver. Parecem ratos do esgoto que desaparecem. Você até se esquece do nome de certa gente. Já nem se lembra. Como é que aquela pessoa se chamava? Já nem se lembra. De tal maneira foi o desaparecimento para fora da sua vida. Deus faz desaparecer os opressores. Deus faz desaparecer todos aqueles que te oprimiam. Deus faz desaparecer a opressão. E os opressores. Porque esta coisa de fazer desaparecer a aranha, de fazer desaparecer a teia da aranha não chega. É preciso fazer desaparecer. Você pode limpar a teia da aranha, mas ela vai outra vez fazer uma. Tem que fazer desaparecer a aranha, senão o problema vai continuar sempre. Então Deus tira a opressão, tira o problema e tira o opressor, esse aranhiço que anda aí. Faz desaparecer o opressor. E eles vinham para lhe roubar, lhe prejudicar, e Deus disse, não, e eu te dou o que era deles. Glória a Deus. Quer dizer, altera tanto isto, que ainda vai ser compensado por cima. Ainda vai receber recompensa por cima. Você vai ter que ser recompensado, vai ter que ser restituído, vai ter que ser ressarcido dos danos que ainda estava a sofrer. Glória a Deus. Eu gosto deste versículo. E ai de alguém que eu ore este versículo. Desaparece no mapa. Desaparece do seu radar. Assim eu orei por telefone com aquela irmã. Passados uns 3 ou 4 dias, ela ligou-me. Ela ficou mais calma ao telefone, oramos, disse, pronto, esses opressores estão entregues na mão de Deus, desapareceram, estão condenados a desaparecer. Está ligado ao poder de Deus. E dissemos os dois, desaparece em nome de Jesus. Amém. E, um abraço, desligamos o telefone. Passados alguns dias, não me lembro bem quantos, foram 4, foram 3, foram 5, não sei bem. Foi assim, uma coisa. Não demorou muito tempo, foi pouco tempo, poucos dias. Liga-me ao telefone, diz-me assim, olha pastor, eu até nem sei como ele ia dizer isto, mas eu quase que tenho medo de si. E disse, então porquê? O que aconteceu? Ela disse, contou. Aliás, ela já contou aqui esse testemunho. Quem é que se lembra? Contou o testemunho, ela disse, houve lá um rebuliço muito grande na outra fábrica, foram apanhados, e foi ele e a equipa dele, 5 para a rua. O patrão pô-los todos na rua. O patrão desfez aquela equipa que me estava a oprimir.
Não era só o diretor, era um dos diretores daquela fábrica, e a equipa dele. Foi tudo para a rua. O que é que eu disse? Teve o que mereceu. Sim ou não? Diga para o seu irmão que está ao lado, ninguém se meta com os filhos de Deus. Sim ou não? E depois, no final, se você quiser dar um ar de religiosidade, diz assim, e temos pena. Temos pena. Mas é mesmo só religiosidade, porque... há gente que não vai aprender a não ser com o poder de Deus aqui lá em cima. Quer dizer que o momento que nós oramos, a seguir, vai ter que haver uma mudança. Sim ou não? Nós oramos hoje, vai ver nos dias seguintes o que é que vai acontecer. Alguma coisa vai ter que acontecer. E você fica firme a dizer, dou graças a Deus que Deus já me livrou deste opressor, ou desta opressão, ou deste mal, ou deste problema, ou desta coisa. Esta coisa está condenada a desaparecer. Esta coisa tem que desaparecer. Este problema tem que desaparecer. Porque eu fiz uma ligação ao poder de Deus nesta data. E você até pode escrever num papel, colar lá, ou num vidro, ou ao lado do espelho da casa de banho, põe o papel lá e fala todos os dias para aquilo. Está condenado a desaparecer, porque no dia tanto está eu fiz uma ligação ao poder de Deus e não vou consentir nem permitir que isto continue. Em nome de Jesus, Deus intervém e Deus faz desaparecer isto. Quantos recebem? Amém. Pronto, está feito. Quer dizer que no momento em que nós oramos, no momento em que nós pedimos, quando nós ligamos ao poder de Deus, ou no caso de fazermos uma oração de concordância, que é um tipo de oração de fé, concordamos em nome de Jesus, que acontece assim. E a seguir vamos ver os resultados. Amém? A mesma coisa com o caso da oração por cura, com unção sobre o enfermo. No livro de Tiago, no capítulo 5, está escrito exatamente isso. Se alguém está enfermo, chame os presbíteros da igreja e seja ungido o enfermo com óleo. Amém? Se tiver cometido pecados, lhe serão perdoados. A unção de fé salvará. A oração de fé, versículo 15, Tiago 5, versículo 15, a oração de fé salvará o enfermo. Começa no versículo 14, não é? Se alguém está entre vós doentes, chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração de fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará, e se tiver cometido pecados, lhe serão perdoados. Quer dizer que a unção de Deus é colocada, a oração é feita e o resultado tem que aparecer. Não é será que o resultado vai aparecer? Não. O resultado tem que aparecer. Agora os sintomas têm que desaparecer. Há umas semanas para trás, comecei a ter dores muito fortes num dedo. Começou por um dedo, começou por este. Depois estendeu-se pela mão, depois começou a vir para os outros. Depois eu não podia apertar, que a mão não tinha força. E começou a doer-me pelo braço. E andou isto assim, alguns dias. E eu disse, bem, já que eu orei, já que isto não foi logo embora como devia ir, vou ungir-me a mim próprio. Eu sou pastor, ungi-me a mim. Não faz mal para não. Ungi-me a mim próprio e disse, Senhor, estou curado em nome de Jesus. Desde esta hora, marquei desde este momento, nesta hora, fiz esta oração, agora os sintomas têm que ir para trás. Então, todas as vezes ao dia, cada vez sentia uma dor ou um mal-estar ou não sei o quê, desaparece em nome de Jesus, está condenado a desaparecer. Porque desde que você liga ao poder de Deus, agora os sintomas têm mesmo que desaparecer. Porquê? Porque já foi feita esta ligação ao poder de Deus. Seja comigo, seja aqui na frente, seja quando nós oramos, seja uma oração em concordância entre nós, a oração de fé, a Bíblia diz, a oração de fé salvará o enfermo. Não há cá dúvidas. Não é vamos lá ver, talvez, se porventura. Não existe isso. Existe a palavra de Deus, existe a nossa fé na palavra de Deus e ponto final. Agora os sintomas têm que ir para trás. O problema de muita gente é ficar a olhar para os sintomas. Ficar a pensar nos sintomas.
fica a pensar nas circunstâncias, fica a pensar nas coisas. Não, os sintomas têm que desaparecer. A partir daquele momento, os sintomas todos têm que desaparecer. É a mesma coisa que você vê nas Escrituras. O machado foi posto à raiz da árvore. Você corta a árvore pela raiz, acabou. O resto, ela está condenado. É tão simples como a minha avó me ensinou. Como se mata uma galinha. Uma faca bem afiada, segura a galinha, cortou o pescoço à galinha assim simples. E a galinha foi pelo pátio abaixo, pelo quinteiro fora, entrou pelo campo, pelo milho, lá embaixo. E eu disse, a galinha vai a fugir, vozinha. E ela riu, olhou para mim e disse, não vai longe, filho. Abriu a mão, a cabeça da galinha estava na mão dela. A partir do momento em que se operou aquele corte, acabou. Ela até pode correr um bocado, mas é só um reflexo condicionado. Aquele reflexo vai desaparecer. Amém? O reflexo vai mudar. Aqui está condenado a não ir muito longe. Quem é que me entendeu o momento da fé? Olha que isto é muito importante, nós estamos a rir um pouco, mas olha que este assunto é muito... O momento da fé é determinante para o seu resultado. A partir daquele momento você tem que ter a certeza absoluta. Mesmo que fique tudo, as folhinhas a bambolear ao vento, como a figueira ficou, não interessa. No dia seguinte as folhas estavam todas para baixo. Pedro passou em Marcos 11 e disse, Senhor, a figueira que amaldiçoaste ontem está seca. A figueira já ficou seca ontem, só que ainda, o reflexo condicionado ainda se manteve por algumas horas. Mas depois, a sequência natural da vida tomou os seus passos normais. E as folhas tombaram, porque elas não havia mais nada que as mantivesse no lugar. Não havia mais vida para mantê-las viradas para cima. E a figura triste da figueira morta é com as folhas todas viradas para baixo. Morreu a figueira. Jesus amaldiçoou-a. Pareceu que não aconteceu nada, mas naquela hora, naquele momento, foi decretada a sentença de morte daquela árvore. A morte começou a operar e a vida esvaiu-se dela. A partir daquele momento, não havia mais nada a fazer. É assim a sua oração de fé? Eu pergunto, é assim a sua oração de fé? É que o problema, muitas vezes, de alguma gente, é o problema de Tomé. Precisa de ver para crer. Só quando vê é que diz, e agora é que está agora. Não, não é agora. É no momento em que orou, aconteceu o milagre. Depois, foi a sequência natural dos acontecimentos que fizeram vir à evidência de chegar às suas mãos a resposta e a solução. Glória a Deus. Este momento da fé é o momento do presente. Por isso é que se costuma dizer, a fé é do presente. A fé conjuga-se no presente. E depois, para manter a fé, é importante ter uma confissão. Amém? É importante manter a sua confissão de fé. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque fiel é o que prometeu, diz a Escritura em Hebreus. Portanto, nós devemos manter a nossa confissão de fé. Uma última palavra sobre esta questão da unção com óleo no capítulo 5 de Tiago. Como você sabe, a oração de fé salvará o doente, ungido com óleo, e será curado, será salvo, o Senhor o levantará, o curará, etc. Lá nos tempos dos primórdios da igreja isto era feito. A igreja dos apóstolos, a igreja de Pedro, João, Tiago, os apóstolos faziam isto. Está aqui escrito. Isto era prática corrente na igreja como hoje nós fazemos. Depois, quando apareceu a Igreja Católica mais tarde, 300 anos mais tarde, sem poder nenhum, sem o poder de Deus, só com lenga-lenga religiosa, não adianta nada. Aparece religiosidade, mas sem poder de Deus. Resultado, iam lá, ungiam o doente morria. Então passaram a chamar a isto a extrema unção. A extrema unção aparece
Porque uma igreja sem poder de Deus, eu repito, sem poder de Deus, quis fazer o que está aqui, ungindo os doentes. Ainda morria mais depressa. Então mudaram o nome, em vez de ser a unção para cura, foi chamada a extrema unção. Quer dizer, a unção para prepara-te que já vais. A unção da boa viagem. Em vez de mudarem eles o procedimento, em vez de alterarem eles o seu procedimento, não, adaptaram a palavra de Deus à sua falta do poder de Deus. E criaram uma nova fórmula que passou a ser muito bondosa, não é? Olha, chegou aí o padre. Fujam. Quem quer a extrema unção? Ninguém quer. Ninguém quer. Logo a seguir, vem. Meu Deus. Isto é muito mau. É para você ver o que a religião faz à palavra de Deus. Altera a palavra de Deus por falta de poder de Deus para agir. Amém, irmãos? Em vez de se adaptar à palavra de Deus, adapta a palavra de Deus à sua própria ineficácia, à sua falta de competência, à sua falta de procedimento correto com Deus. Quer dizer, não só contraria o que Deus diz, não funciona, Deus não faz o que eu quero, então eu vou alterar o que Deus diz e agora chamo-lhe uma coisa qualquer, diferente daquilo que Deus estabeleceu para ser. Isto é o cúmulo da arrogância, de se dar ao luxo de alterar a palavra de Deus para subscrever a sua própria incompetência. Já parece política isto. Deus tenha misericórdia disto. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tenha gentileza. Quantos recebem esta palavra? Então, vamos fazer de acordo à palavra de Deus. Amém? E vamos orar de acordo à palavra de Deus. Tenha a gentileza de ficar de pé. Vamos orar juntos. E comigo, em nome de Jesus, clamo pelo poder de Deus, por esta palavra produzir um fruto com abundância na nossa vida. A nossa fé está na tua palavra, na ligação ao teu poder, no momento da fé em que nós pedimos e oramos, queremos que recebemos. E Senhor, ajuda-nos a todos nós a manter a nossa confissão de fé, a manter a nossa fé e vitória em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Damos um aplauso para Jesus. Glória a Deus.